não dá para deixar de falar da jogada de mestre do prefeito de Vitória, Luciano Rezende, que realmente acho que pegou parte da imprensa, porque a Gazeta era a única que sabia dessa jogada, mas pegou principalmente quem queria pegar de surpresa, o governador Paulo Artung, que realmente não esperava que o Luciano Rezende pudesse aparecer com essa ideia, né, uma ideia um tanto inesperada de tirar a prefeitura de Vitória, tirar a gestão da água e do esgoto das mãos da CESAM. E o que chamou a atenção, e isso a gente pôde conferir na prestação de contas do prefeito, foi quando ele disse, esperando que algum vereador, e isso aconteceu, levantasse a bola para que ele pudesse entrar no assunto. Inclusive ele falou, esse é o assunto do dia, né? E repercutindo, e ele pôde falar aí diretamente para o público o que ele pensa sobre isso e quais seriam os motivos dele realmente cogitar uma possível saída da CESAM da gestão do sistema de água e de esgoto de Vitória. Eu acho que por mais que o governo tenha tentado tirar o peso dessa, eu digo até com uma jogada de mestre do prefeito, né? Eu acho que não dá para você realmente, porque o que a gente discutiu e que parte da imprensa já também repercutiu, que é o que significa Vitória para os interesses da CESAM, né? Realmente o que todo mundo falou, Vitória o sistema de esgoto e água de Vitória hoje é o filé mignon. Exatamente, é o que interessa, o que vale muito dentro da CESAM, né? Até o Neto depois vai aqui dar alguns números para mostrar exatamente o que significa o sistema de Vitória para a CESAM. Mas, de qualquer maneira, o que a gente quer tratar aqui com mais ênfase é a questão política, o que isso representa, né, os desdobramentos que isso vai ter daqui para frente, porque, no meu entendimento, a gente já sabia que o Luciano não estava alinhado com Palácio Anchieta e já há algum tempo, principalmente depois das eleições de 2014, quando o Casagrande disputou o governo com o então candidato Paulo Artung, e principalmente na disputa de 2016 a gente pôde confirmar isso também, percebendo claramente que o Palácio Anchieta tentou de todas as maneiras minar a candidatura do Luciano e o Luciano acabou saindo fortalecido dessa disputa ao vencer a eleição. Mas, de qualquer maneira, Renata, o que você destaca aí como principais desdobramentos políticos dessa cartada do Luciano? Pois é, a gente tem que avaliar como tem sido esse caminho, né, do Luciano. Você já citou aí essa trajetória até 2016, né, até a disputa eleitoral de 2016. Aí eu começo no segundo mandato do Luciano. O Luciano, ele, a partir da reeleição, a gente até pensou que o Luciano fosse fazer como boa parte das lideranças políticas, quando se vê intimidadas pelo governador Paulo Artung, pela presença, né, do governador Paulo Artung, elas recuam e aderem ao grupo do Palácio. Geralmente é isso que acontece. Com o Luciano foi diferente. O Luciano, ele se afastou dessa discussão. Desde o início ele mostrou que não tinha interesse mais em se aproximar do governador. Tem trilhado o caminho dele de forma a fortalecer a própria imagem. A gente percebe que o Luciano, como você disse, que estava dentro daquele grupo do ex-governador Renato Casagrande, aquela foto da caminhada, né, no dia, acho que foi dia 12 de fevereiro, não foi aquela caminhada em Camburi? Aquela foto foi muito emblemática, né? O Luciano com a família de branco, sem nenhuma liderança política do lado dele, né? Ou seja, o Luciano deixou transparecer naquele momento que ele está criando um caminho. Enquanto a gente fala muito de polarização, Renato Casagrande, Paulo Artung, de uma polarização que a gente nem sabe se vai acontecer, de um enfrentamento que a gente não sabe se vai acontecer, o Luciano tem criado uma espécie de terceira via, né? Ele vem construindo um caminho político que pode levar ele a uma disputa, inclusive ao governo do Estado em 2018, se ele está pronto para isso ou não, isso já é uma outra discussão. Mas, enfim, ele tem criado condições para se fortalecer politicamente
e fortalecer a imagem política dele com a população de Vitória, que é o principal eleitorado dele, né? Isso explica porque ele não quis se embolar naquele grupo de prefeitos que se alinhou ao Justo Daniel contra o Palácio Anchieta. Ele ficou fora. Né? Nem foi também para o lado, né, apoiou a candidatura do Guerino Zanon. Não foi sequer no dia da aclamação, quando já estava tudo resolvido. Ele não se envolveu em nenhum momento nessa discussão. Passou ao largo dessa discussão. Tem se afastado do ex-governador Renato Casagrande. Se afastado, que eu digo assim, antes a gente via mais na campanha, ele e o Renato andaram juntos e tal. Mas o que você recuperou foi emblemático. Na campanha, naquela caminhada da paz, dia 12 que você falou, e foi até engraçado, porque o Casagrande estava assim a uns 50 metros. Eles fizeram questão, quer dizer, ele fez questão de não sair junto na foto. Sim, exato. Então, quer dizer, o que ele deixa transparecer ali? Que eu sou o novo, quer dizer, eu sou uma liderança em ascensão, que tenho condições de me capacitar e está criando condições para isso. Aí vem essa jogada, né, da questão da retirada da concessão da Cesan, que o governo fala, mas é uma jogada política. É claro que é uma jogada política, sim, não há dúvida disso. Mas é muito bem jogada. Né? O Luciano pode estar blefando, pode não entregar realmente a concessão da água e do saneamento, né, para a empresa do Paraná ou para qualquer outra que seja, mas ele já expôs toda a situação ali, ele já conseguiu o que ele queria, como você disse, que foi tirar o governador do sério, expôs e deixando a população do lado dele. Exatamente, e expôs a questão. Quando a gente vai ver lá que ele tira o principal atrativo, né, da venda da Cesan, ele quebra um projeto do governador ali, né, em relação à empresa. E aí, Neto, ele mexeu na joia da coroa mesmo? Se havia pretensão de venda da Cesan, ou a venda da Cesan, da maneira que a gente está pensando, de fato, essa possibilidade de retirada da concessão do município de Vitória da Cesan estadual é um baque tanto. É só você ver que a Cesan hoje atende 52, se não me engano, dos 78 municípios capixabas. Desses, os principais clientes da Cesan estão aqui na Grande Vitória. Vila Velha, você já tem uma PPP assinada. Na Serra, também. Cariacica e Viana também está em andamento. Então só sobrou Vitória. Vitória, que é a joia da coroa de qualquer serviço público. E até mesmo essa questão, esse levantamento que foi feito pela essa empresa paranaense sobre esse estudo, já revela isso. Que ela estimou o preço da concessão em torno de 3 bilhões 180, 190 milhões. Enquanto isso, o Banco BTG Pactual, que é um banco de investimento conceituado no início desse ano, fez uma apresentação para investidores. Foi no início desse mês. No início desse mês. Foi destaque no Valor Econômico. A gente também repercutiu esse relatório aqui, está até em inglês esse relatório, que estimou, colocou a Cesan como uma situação de não está à venda, claramente, como outras companhias, como o SEDAI no Rio de Janeiro, e várias no país, em todo o país, como não à venda, e o preço da Cesan, preço de mercado, giraria em torno de 1 bilhão e 900 até 3 bilhões, justamente o preço da concessão de Vitória. Então isso revela o quanto essa iniciativa, que para mim é uma jogada política, fruto do oportunismo político do prefeito Luciano Rezende, mas uma baita jogada, quanto ela esvazia essa história de venda da Cesan. E isso deixa o Paulo louco, porque enfraquece essa ideia e pode até gerar uma reação em cadeia para outros prefeitos, não da Grande Vitória, que já entregaram o serviço para a Cesan, mas até do interior, de pensar que no interior você tem os SAIs, de você pegar esse serviço e você vender mesmo. Que hoje você tem alguns locais importantes, sobretudo nas cidades médias, que essa questão do esgoto é uma mina de dinheiro. Sim. Você tem as cidades médias, Cachoeiro já foi repassado para iniciativa privada. Você tem outros municípios importantes aqui, Colatina, São Mateus, Linhares. Todos esses municípios são extremamente valiosos e dentro dessa discussão do SAIs... todas elas têm problemas com SAIs, né? Todos esses municípios têm problemas.
E sempre quando aparece problema com o SAI, a solução vamos colocar na CESAM, para tornar a CESAM mais valiosa. E agora vem o Luciano e coloca tudo isso em xeque. E tirando a questão de mercado da CESAM de venda, há um outro aspecto importante nessa discussão. O Luciano, com isso, ele consegue se eximir das críticas e até mesmo da responsabilidade, por exemplo, da falta de baneabilidade das praias, que foi um problema no início do ano. Vitória, uma cidade costeira, você não tinha as praias com balneabilidade. Olha, uma cidade de praia, uma cidade litorânea, sem praias. Isso esbarra em quem? A pergunta óbvia, quem vai responder por isso? O seu prefeito. Por que eu não posso tomar um banho de praia? Agora já ficou coisa... A gente está vendo que o Luciano consegue colar um pouco o tom das críticas. Joga essa culpa pro governador, para o governo do estado e, na verdade, no colo do Paulo, assim como ele pode fazer com outras coisas. Pó Preto é uma delas. Mas porque você falou uma coisa interessante, e o Luciano era muito pressionado sobre isso, e como você falou, ele tira um ônus que estava ficando grande para ele, né? Quando ele é pressionado e perguntado pelo cidadão de Vitória, pô, você fala que Vitória é maravilhosa, é tudo de bom, e o cidadão não pode nem tomar um banho de mar tranquilo. Vitória só linda, a gente não pode ir na praia. E como é que fica isso? Você tem que aparecer nessa estatística também, né? Melhor cidade para se banhar, né? Vamos dizer assim. Sim. Mas a grande questão, assim, que eu acho que muda tudo, quando você assiste o Luciano falando sobre essa mesma questão há um ano, no debate que a Gazeta fez, inclusive, sobre água, e junto com os prefeitos da Grande Vitória e com o diretor-presidente da CESAM, você percebe uma cautela muito grande do Luciano em falar do problema, mas sem querer apontar culpados. Então você percebe que um ano depois, quando ele retoma esse assunto, é completamente diferente. Ele aponta o dedo, sim, como você falou, fala para a população quais são os problemas e as perguntas que ele fala que a CESAM não responde, que ele quer saber e que a população de Vitória também quer saber. E ele mostra uma situação que vem acontecendo no terceiro mandato do Paulo, e mais intensamente neste ano de 2017, que é o seguinte: o Paulo tem sido constantemente desafiado. E esses desafios não aconteciam antes. Você vê, por exemplo, a questão da polícia. Não estou falando aqui entrando no mérito, estou falando do jeito que as coisas aconteceram. As mulheres que comandaram o movimento, houve ali um desafio, eles colocaram um desafio, a gente não vai voltar, e não teve quem fizesse elas voltar, quer dizer, desocuparem os quartéis. Isso é um desafio para o Paulo, por isso até acho que talvez isso explique um pouco a reação tão contundente do Paulo em falar que não ia recuar, tal, para mostrar até força. A questão da Muniz. Houve também um desafio público. O Gilson desafiou quando disse: eu vou para a disputa. Não quero saber, porque está usando politicamente. Não, eu vou para a disputa, é um direito meu, é democrático, eu vou. E o Luciano, mais recentemente, que inclusive, como vocês estavam falando, não era aquele sujeito que o Paulo estava na mira do Paulo como a grande preocupação. Sim. Neste momento. Talvez ele estava muito mais preocupado com a Rose. Exatamente. Né? Então, quando o Luciano vai e toma a atitude que ele tomou, da maneira como ele tomou, inclusive realmente ele surpreendeu todo mundo, o Luciano lança um desafio para o Paulo. Ele desafiou o Paulo, sim, inclusive pela boca do Gandini, na entrevista que o Gandini dá à Gazeta. E é interessante, um colega nosso da redação, Henrique, estava observando naquela entrevista que o Gandini dá ao nosso colega Vitor Vogas, né, na Praça 8, e ele faz uma observação bem interessante, que se você substituir a palavra CESAM pelo nome Paulo Artung, você vai ver que quando ele vai criticando a empresa e tal, os pontos que ele critica a empresa, na verdade, são os pontos que a classe política geralmente critica do governador. Falta de diálogo, falta, né, de apresentação de uma coisa sólida, transparência, enfim. Todos os pontos que a classe política critica o governador, o Gandini critica a empresa ali, né? A CESAM, que é uma estatal, que é uma empresa que representa, né, o governo do estado. E no final ele faz uma colocação, a pergunta final ela é de uma clareza sobre toda essa questão política, né? Sobre todo esse posicionamento político da questão muito grande. Quando o jornalista pergunta se o governador, como foi, se ele ficou sabendo da reação,
O secretário responde que o governador ligou para ele, num tom nada amigável, dizendo precisamos conversar. E ele diz, não, nós até precisamos conversar, mas o que foi feito até agora não vai ser desfeito. Como assim, né? Como que uma liderança política vem a público... Quando que a gente imaginaria, vamos dizer, em 2007, alguém ia dizer uma coisa dessa em 2010, público? nem para cá, o né? último ano em relação ao governador. Ele desafiando, né? Desafiando, não abaixando a cabeça. Primeiro ele deu um porte para o Gandini, de super secretário, porque o Gandini é vereador licenciado, deu um tamanho para o Gandini, inclusive para dividir essas ações com o Gandini. E isso vem de lideranças que até então elas tinham uma atuação política tímida. Se você pensar como era a postura do Luciano, do próprio Gandini... Falando há um ano atrás, o Luciano não apontava o dedo para a Cezanne e culpava a Cezanne. Exato. E daí a surpresa, né? Porque a expectativa nossa, pelo menos a minha expectativa, era que nesse segundo mandato do Luciano, ele corresse atrás do Paulo. Muita gente estava... Depois daquela derrota por 4 mil votos... Muita gente falava então, isso. Ele vai correr atrás do Paulo. E ele adota um comportamento político totalmente diferente. E talvez desse comportamento diferente que ele possa até se tornar um exemplo de resistência, de onde a gente não esperava.